21 de abril de 2025, pouco antes do amanhecer. O horizonte de Sanaa, geralmente silencioso de manhã, é de repente rompido pelo rugido dos pós-combustores. Sem avisos, sem comunicações, apenas o som inconfundível de caças americanos cortando o céu escuro. E então o impacto. Clarões brilhantes, estrondos baixos ecoando nas montanhas, ondas de choque atravessando a capital. Por alguns breves minutos, toda a cidade prende a respiração. Isso não foi um ataque a um depósito de armas no deserto. Isso foi no centro da cidade, o reduto dos Houthis, sua capital, seu centro nefrálgico, e acabou de ser atingido. Mas isso não era só sobre destruição, era o envio de uma mensagem em velocidade Mach. Por semanas, os Houthis intensificaram as ações, ameaçando rotas marítimas, lançando drones, testando os limites da paciência dos Estados Unidos. Eles achavam que o limite não mudaria, que Washington não ousaria atacar tão fundo. Eles estavam errados. O ocorrido sobre Sanaa não foi um tiro de advertência. Foi uma guerra de precisão. Coordenada, deliberada e executada por pilotos de elite dos Estados Unidos, pilotando algumas das aeronaves mais avançadas do mundo. E enquanto a mídia corria atrás de detalhes e as autoridades permaneciam em silêncio, uma coisa era clara. Esse ataque tinha um propósito. Ele não apenas estremeceu o chão, mas também abalou as regras. Porque atingir um alvo no coração do território inimigo, bem no centro da infraestrutura de comando deles, não é algo rotineiro. É ousado, é calculado e significa que algo maior está em andamento. Qual era o alvo real naquela noite? Como os Estados Unidos fizeram isso sem aviso? E o que aconteceu em seguida, algo que ninguém esperava? Após os primeiros clarões sobre Sanaa, não houve caos, mas sim coreografia. Esse não foi um ataque aéreo qualquer. Não foi retaliação por um único incidente. Isso foi outra coisa. Uma mensagem enviada na linguagem das munições de precisão e dos vetores supersônicos. Os jatos que cruzaram o céu não estavam só patrulhando, eles estavam lá por um motivo. Um ataque de alta prioridade em pleno território hostil. Autoridades de defesa dos Estados Unidos confirmariam mais tarde um ataque coordenado de precisão contra o que chamaram de alvo militar Houthi na capital. Nenhum detalhe adicional. Não existe lista oficial do que foi atingido. Mas imagens de satélite contaram o resto da história. Uma instalação escondida entre blocos residenciais, que era usada como centro de mídia e depois foi reapropriada pelo comando Houthi, foi reduzida a escombros. Varreduras infravermelhas detectaram atividade térmica incomum antes do ataque, possivelmente indicando reuniões de coordenação ou transmissões de dados. O que ocorria naquele prédio chamou a atenção do monitoramento dos Estados Unidos, e uma vez confirmado, tornou-se um alvo. O ataque aconteceu antes do amanhecer. O momento não foi coincidência. Era o momento em que os centros de comando estão com equipe completa, mas ainda envoltos em condições de pouca luz. Difícil de ver do chão, mas perfeitamente nítido a 35 mil pés de altitude. E a plataforma escolhida para o trabalho, provavelmente o F-15 Strike Eagle ou o FA-18 Super Hornet, baseado em porta-aviões. Ambos são capazes de operar com precisão em ambientes urbanos. Equipados com JDAMs, bombas guiadas por GPS projetadas para minimizar danos colaterais enquanto maximizam o impacto. Testemunhas relataram o rugido dos jatos, um ronco surdo e depois silêncio. Sem sirenes, sem sistemas antiaéreos, apenas o estalo do impacto e o zumbido residual do impacto. Em minutos, imagens já circulavam online. Os Houthis permaneceram em silêncio. Sem reivindicações de contra-ataque, sem reação pública imediata. Esse silêncio disse mais do que palavras. O Comando Central dos Estados Unidos ficou em silêncio e soltou só um breve comunicado. O ataque visou interromper operações hostis e prevenir ameaças futuras ao transporte marítimo internacional. Mas, por trás das aparências, isso foi muito mais do que uma reação ao lançamento de um drone ou a uma ameaça de míssil. A localização era estratégica. Sanaa não é apenas uma cidade, é um símbolo. É o centro do comando, comunicação e coordenação dos Houthis. Atacar esse alvo, especialmente pelo ar, exige segurança, informações de inteligência e intenção. É uma linha que raramente foi cruzada. Então por que agora?
Analistas creem que o alvo tinha ligação com interceptações recentes, transmissões criptografadas, movimentos atípicos de tropas e inteligência de sinais indicando uma grande operação, talvez mais ataques de drones no Mar Vermelho. Se isso for verdade, os Estados Unidos podem ter atacado justamente a tempo de evitar algo maior. Ainda assim, atacar uma capital é uma decisão importante. Uma decisão que traz consequências não apenas táticas, mas também diplomáticas. E ainda assim, desta vez, os Estados Unidos não hesitaram. Porque, em conflitos modernos, hesitar às vezes é mais perigoso do que agir. Isso não foi uma declaração de guerra, mas foi um aviso. Claro, preciso e impossível de ignorar. E para aqueles que assistiam de longe, seja em Teherã, Beirute ou em outro lugar, a verdadeira mensagem talvez não estivesse no que foi atingido, mas em quão rápido, quão longe e quão profundamente os Estados Unidos estavam dispostos a ir. Antes das primeiras bombas caírem sobre Sanaa, a operação já havia começado. Não nos céus, mas no silêncio acima deles. Por semanas, os Estados Unidos monitoravam com seus recursos de vigilância. Drones orbitavam alto sobre o espaço aéreo do Iêmen. Equipes de inteligência de sinais monitoravam transmissões criptografadas. Satélites monitoravam padrões de veículos, picos de energia e atividades incomuns em certos quarteirões da cidade. A capital não estava apenas sendo monitorada, estava sendo mapeada camada por camada. Os Estados Unidos não tinham interesse em atacar uma capital densamente povoada sem certeza. Isso precisava ser cirúrgico, preciso, verificado não apenas uma vez, mas várias vezes. E o alvo não era depósito de armas nem plataforma de lançamento. Era algo mais sensível. Segundo analistas de defesa regionais, o local foi sinalizado após surgir um padrão de sinais. Houve troca de comunicações criptografadas entre Sanaa e bases de lançamento de drones Houthi próximas ao Mar Vermelho. A teoria sugeria um centro de comando centralizado gerenciando operações não tripuladas e possivelmente ligado à vigilância dos movimentos navais dos Estados Unidos e aliados. Após a confirmação do vínculo, tudo avançou rápido. Voos de reconhecimento especializados, provavelmente RQ-4 Global Hawks ou MQ-9 Reapers, começaram a circular sobre a área em alta altitude. Seus sensores não estavam apenas procurando imagens. Eles escaneavam assinaturas de calor, padrões de rádio, ritmos de movimento. Todos os bytes de dados eram enviados aos centros de planejamento, de Diego Garcia ao quartel-general do CENTCOM em Tampa. O padrão ficou mais claro. Dentro do quarteirão, a atividade aumentava entre 1 da manhã e 4 da manhã, no horário local. Justamente quando ocorreram a maioria dos lançamentos de drones Houthi em ataques anteriores. Veículos iam e vinham. Torres de celular piscavam com tráfego criptografado. Redes elétricas oscilaram subindo e descendo. Os sinais não eram claros ao público, mas para analistas formavam um quadro. Algo estava sendo coordenado ali. Algo que não podia ser ignorado. Quando veio o sinal verde, tudo já estava no lugar. Os jatos fossem lançados de um porta-aviões como o USS Dwight D. Eisenhower ou de bases da coalizão no Golfo, tinham uma rota de voo clara, uma carga exata e uma janela de lançamento precisa. Eles voavam baixo, rápido e com uma coordenação silenciosa dos AWACS e dos aviões-tanque KC-135 que vigiavam a distância. Não havia espaço para improvisação. Não se tratava apenas de atingir um prédio, era sobre desarticular uma rede, acabar com uma operação antes mesmo que ela pudesse começar. E esse tipo de ataque? Aquele que ninguém vê chegando, que ninguém ouve falar até que já aconteceu? Esse é o tipo que os Estados Unidos reservam apenas para os alvos mais importantes. Porque na guerra moderna, o movimento mais poderoso nem sempre é o mais barulhento. Às vezes começa antes mesmo do mundo perceber que está acontecendo. O timing na guerra moderna é tudo. E quando os Estados Unidos enviaram jatos, rugindo pelos céus de Sanaa, não estavam apenas reagindo, estavam escolhendo o momento. Um momento que vinha se formando há semanas, se não meses. Os Houthis vinham intensificando suas ações. Enxames de drones no Mar Vermelho, mísseis antinávio contra navios comerciais e interceptações rotineiras por destroyers dos Estados Unidos. Cada evento ampliava ainda mais o limite. E então veio o ponto de virada.
informações confiáveis de que um ataque maior e mais coordenado era iminente. Não no mar, mas provavelmente em múltiplos domínios. Esse era o contexto. E é por isso que Sanaa, normalmente fora de cogitação, devido à sua alta densidade populacional e sensibilidade política, de repente se tornou o centro de gravidade. Os Estados Unidos tinham uma escolha: aguardar o próximo passo dos Houthis e arriscar uma escalada, ou agir antes que façam seu movimento. Eles escolheram a última opção. Atacar a capital não foi simbólico, foi estratégico. O alvo foi o cérebro, não os punhos, interrompeu os nós de comando, cortou as veias digitais e isso atrasou a ofensiva antes que ela chegasse à plataforma de lançamento. Mas havia mais coisas em jogo. A inteligência sugeriu um aumento do apoio iraniano fluindo para as redes Houthi, comunicações criptografadas, orientação técnica e até facilitação logística. Embora os Estados Unidos não tenham dito abertamente, analistas acreditam que o ataque a Sanaa teve dois objetivos: enfraquecer os Houthis e enviar um recado claro a Teherã. Estamos atentos e não vamos esperar. A escolha dos recursos destacou a mensagem: caças, não drones. Pilotos a bordo, armamento de precisão, uma operação totalmente tripulada. Isso diz muito em termos militares. Isso mostra que estão confiantes, comprometidos e prontos para agir em profundidade quando necessário. O ataque também reafirmou uma doutrina simples, mas poderosa. Os Estados Unidos vão defender a liberdade de navegação e desmantelar qualquer rede que tente interferir nas rotas comerciais globais, não importa onde essa rede se esconda. E onde melhor provar isso que no centro do poder dos Houthis? Isso não se tratava de aniquilação. Tratava-se de retomar o impulso, devolver o controle do ritmo aos americanos e tomar a iniciativa em um teatro de operações cada vez mais imprevisível. Porque deixar o outro lado ditar o ritmo é assim que se perde o controle. Esse ataque não foi uma reação, foi uma redefinição. Para quem acompanhava nas salas de radar e transmissões de satélite na região, da Força Quds do Irã aos comandantes no Líbano, a mensagem foi clara. Os Estados Unidos não estão mais apenas na defensiva, agora são eles que estão ditando as regras. Nas horas seguintes ao ataque, uma coisa ficou imediatamente clara. Isso não foi apenas um ataque, foi uma desarticulação. Centros de comando em toda Sanaa ficaram às escuras. Comunicações que vinham estáveis havia dias silenciaram. Frequências de rádio antes cheias de conversas codificadas agora só tinham estática. O que quer que estivesse operando no quarteirão-alvo não estava apenas danificado, estava fora do ar. Analistas militares que monitoravam sinais em tempo real da região notaram uma mudança abrupta. Lançamentos de drones foram suspensos. As zonas de rastreamento de radar ficaram inativas. Imagens de satélite mostraram queda repentina no movimento terrestre em áreas-chave controladas pelos Houthis perto da capital e corredores costeiros. Veículos de suprimento que atuavam à noite pararam de repente. A rede havia sido interrompida em seu núcleo. No local, os serviços de emergência se mobilizaram não apenas para conter incêndios ou estabilizar prédios, mas para restabelecer as linhas de comunicação. E foi aí que o verdadeiro impacto aconteceu. Não na fumaça, mas no silêncio. Os Estados Unidos não realizaram novos ataques, não houve segunda rodada. E isso por si só foi estratégico. Um ataque, uma mensagem, efeito máximo. E no ar, as patrulhas dos Estados Unidos se intensificaram. F-18s dos grupos de porta-aviões mantiveram presença no Golfo de Aden. AWACS e aviões-tanque prolongaram os voos, mantendo vigilância ininterrupta sobre padrões em mudança. O espaço aéreo ao redor de Sanaa, antes calmo fora do horário dos voos comerciais, tornou-se um tabuleiro de xadrez com vigilância invisível e caças presentes. Mas os Houthis, nenhuma resposta. Nenhum lançamento de retaliação, nenhuma tentativa de interceptação. Os sistemas deles não só pausaram, mas foram reiniciados. Isso tornou o ataque diferente. Não foi feito para destruir tudo. Foi feito para forçar uma recalibração, para mudar o comportamento ao minar a confiança deles. Antes do ataque, os Houthis seguiam uma rotina. Lançar, realocar, rearmar, repetir. Mas depois de Sanaa, esse ritmo foi quebrado. Os cronogramas atrasaram. As cadeias de comando hesitaram.
E, na guerra, até mesmo segundos de hesitação podem ser letais. Regionalmente, navios de guerra relataram espaço aéreo mais limpo. O tráfego comercial no Estreito de Bab el-Mandeb voltou a fluir com mais confiança. Os navios da coalizão encontraram menos sinais de VANTs. O padrão de interferência que havia se tornado normal diminuiu. E talvez o mais revelador de tudo, nos espaços digitais, onde a mídia e a propaganda alinhadas aos Houthis geralmente aumentam após confrontos, houve pouco mais do que silêncio. Sem bravatas, sem montagens de vídeo, sem declarações recheadas de ameaças. Esse silêncio ecoou mais alto do que qualquer explosão. Porque nessa fase do conflito não se trata apenas do que você pode destruir, mas do que você pode impedir. E por enquanto os Estados Unidos tinham feito exatamente isso com um ataque cirurgicamente preciso e sem precisar dizer uma palavra. A explosão em Sanaa abalou um quarteirão, mas as ondas de choque alcançaram salas de reunião, bunkers e salas de briefing em todo o Oriente Médio, pois não se tratava apenas de desarticular um local de lançamento de drones. Era sobre mandar um recado. E esse recado chegou com precisão em Teherã. Por meses, o Irã vinha fornecendo silenciosamente aos Houthis ferramentas cada vez mais sofisticadas. Drones, sistemas de comunicação, dados de mira. Não apenas para apoiar uma luta local, mas para exercer influência em todo o Mar Vermelho e ameaçar o comércio global. Ao atacar o que parecia ser um local de coordenação estratégica dentro de Sanaa, os Estados Unidos não atingiram apenas um alvo Houthi, mas também minaram o investimento do Irã. E fez isso publicamente, sem hesitação. Isso não foi uma operação secreta. Foi uma missão de sobrevoo e ataque totalmente visível para satélites, jornalistas e serviços de inteligência estrangeiros. A mensagem? Nós vemos o que está acontecendo e podemos atacar quando quisermos. Para os aliados dos Estados Unidos no Golfo, isso foi um sinal tranquilizador. Prova de que os Estados Unidos seguem dispostos a agir decisivamente pela estabilidade regional. E para seus rivais, foi um lembrete. Mesmo com conflitos surgindo em outros lugares, Washington ainda tem alcance operacional e capacidade de resposta imediata. Mas tem mais. O ataque ocorreu enquanto as cadeias globais de suprimentos estão frágeis e o Mar Vermelho virou um ponto de pressão. Com mísseis, Houthis, já lançados contra navios comerciais e enxames de drones sobrevoando estreitos estratégicos, o risco não era apenas militar, era econômico. Por isso, o momento foi importante. O ataque a Sanaa indica que os Estados Unidos deixaram de atuar só na defesa para proteger seus navios de guerra. Está agindo para proteger o comércio, a coordenação e a credibilidade. E embora o ataque tenha sido limitado em alcance, a escolha do alvo disse tudo. Sanaa não foi escolhida porque era fácil, foi escolhida porque era central. Central para as operações dos Houthis, central para a influência iraniana, central para a ideia de que forças por procuração podem agir com impunidade enquanto permanecem fora do alcance. Não mais. E não é apenas o Irã que observa. Em Moscou, Damasco e até Pequim, esse tipo de movimento não passa despercebido. O ataque indica que ataques de precisão em profundidade voltaram a ser opção. E não apenas para guerras em grande escala, mas para interromper redes antes que se intensifiquem. O poder aqui não estava só no que foi destruído. Estava em como isso foi feito de forma tão casual. Sem coletiva de imprensa, sem preparação, sem diplomacia pública, apenas ação. E no campo da geopolítica, ações falam mais alto do que doutrinas. Com Sanaa ainda se recuperando do ataque de precisão, a pergunta agora é: o que vem a seguir? As forças navais dos Estados Unidos permanecem em alerta na região. Grupos de ataque de porta-aviões seguem presentes com patrulhas mais intensas perto de rotas comerciais e do Estreito de Bab el-Mandeb. Esquadrões de A-10 de bases regionais foram enviados em rodízio, provavelmente como demonstração de força ou como contingência caso as tensões voltem a aumentar. Analistas de inteligência monitoram possíveis sinais de reagrupamento. Os Houthis têm um histórico de adaptação. Quando centros de liderança são atacados, migram para montanhas, subterrâneos ou usam intermediários. O teste real será saber se o ataque atrasou ou só realocou as operações.
E além do Iêmen, todos os olhos estão voltados para o Irã. Se Teherã enxergar esse ataque como um desafio e não como uma mensagem, pode aumentar a escalada indiretamente por meio de sua rede de proxies regionais. Por isso, radares dos Estados Unidos monitoram mais que os céus do Iêmen. Eles estão observando a Síria, o Iraque e o Estreito de Hormuz. Porque quando você atinge o centro, às vezes a periferia se move primeiro. Os Estados Unidos devem permanecer em silêncio diplomaticamente. Sem anúncio dramático, sem momento de missão cumprida, apenas resultados. Do tipo que transforma campos de batalha sem jamais erguer uma bandeira. Para estrategistas militares e analistas de defesa, o ataque a Sanaa é algo diferente. Uma mudança no ritmo. Disposição para ir mais fundo mais cedo. E um lembrete de que o silêncio após um ataque muitas vezes é apenas a calmaria antes do próximo sinal. O que começou como um ataque silencioso sobre uma capital adormecida pode remodelar todo o ritmo deste conflito. Os Estados Unidos não apenas responderam, eles agiram com rapidez, precisão e intenção. E quando esse tipo de força é usado no coração de uma capital rebelde, sem aviso e sem continuidade, não é apenas um ataque, é um sinal. Diz, não estamos esperando o próximo movimento, somos nós que vamos fazê-lo. Agora, o mundo observa o próximo passo. Os Houthis vão retaliar? O Irã vai responder? Ou é o início de uma nova fase em que o silêncio vindo do alto indica que algo já está em andamento? Diga nos comentários sua opinião. Esse ataque mudou o equilíbrio ou apenas escondeu ainda mais o conflito? Deixe sua opinião aí, a gente lê cada uma delas. E olha, se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você ganhará distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias reais da Marinha. Clique em Seja Membro na página do nosso canal e embarque. Até a próxima, mantenha-se atento, fique alerta e continue de olho nos céus.